Capítulo 104. Deixe-me dar uma olhada em seus ferimentos, eu devo ser capaz de lidar com eles desde que eles não sejam muito estranhos. Enquanto suspirava, Feng Baishuan caminhou para a frente da cama. Entretanto, Yun-Che balançou sua cabeça, não é necessário, eu tenho minhas próprias maneiras de lidar com esses ferimentos leves. Não há necessidade para você se preocupar. Você atualmente está encarando uma grande catástrofe, então devem haver um monte de coisas para você fazer como líder do clã. Você não precisa se importar com a gente. Feng Baishuan concordou e não insistiu, ou que é então, vocês caras fiquem aqui e tenham um bom descanso. Se vocês precisarem de qualquer coisa, apenas me chamem, espero que esses homens perversos venham um pouco mais tarde. Feng Baishuan abriu a porta e caminhou para fora com uma expressão preocupada. Yun-Che colocou sua mão no queixo e caiu em um pensamento profundo. Seus ferimentos realmente estão bem. Você caiu de uma altura tão grande anteriormente, depois de tudo. Lan Shuerui perguntou preocupadamente. Yun-Che balançou sua cabeça gentilmente e sorriu. Eu me lembro de ter dito para a irmã sênior que sou um doutor gênio. Para um doutor gênio, esse tipo de pequenos ferimentos não são nada. Para outros, os ferimentos em seu corpo definitivamente seriam considerados pesados, mas em seus olhos eles podiam somente serem contados como ferimentos leves. Doutor gênio. Mesmo se você é um doutor gênio, isso significa que você pode apenas jogar sua vida fora dessa maneira. Os olhos de Lan Shuerui se avermelharam quando ela pensou em como Yun-Che a salvou com sua vida, 2 vezes consecutivas. Se você realmente tivesse morrido, eu nunca ficaria em paz pelo resto de minha vida. Haha, Yun-Che riu, Yuamba estava certo, a irmã sênior é muito gentil. Eu era a pessoa que estava sendo um fardo para a irmã sênior em primeiro lugar, então eu deveria ser a pessoa culpando a si mesmo, mas ao invés disso, agora a irmã sênior está se culpando. O olhar de Lan Shuerui ondulou. Mordendo seus lábios, ela disse suavemente, irmão Júnior Yun, no futuro, por favor não faça o que acabou de fazer novamente, ou o que é. Atualmente, existem muitos artifícios de defesa em meu corpo, então não serei ferida tão facilmente. Se algo parecido acontecer novamente, você não pode me proteger sem se preocupar com a sua própria vida. É suficiente se você apenas se proteger. Eu não posso fazer isso. Yun-Che balançou sua cabeça obstinadamente. Por que você não pode fazer isso? Você não valoriza sua vida. O coração de Lan Shuerui pulou uma batida. Não? Eu valorizo muito minha vida. Não importa a situação, eu não me permitirei morrer. É apenas que. Apenas que. Sem deixar Lan Shuerui ver a profunda lamentação em seu olhar. Yun-Che fechou os olhos, uma vez eu já decepcionei uma garota que melhor me tratava. No final, por causa de mim, ela morreu nos meus braços. Talvez eu não serei capaz de esquecer aquela dor mesmo após 10 vidas. Daquele dia em diante, eu jurei que nunca deixaria nenhuma garota que me tratasse bem sofrer nenhum arranhão. Nunca. Aquela garota, ela não deve ser sua esposa atual, certo? Lan Shuerui olhou para Yun-Che, seu olhar revelava a complexidade que mesmo ela mesma não entendia. É claro que não. Mas o jeito que ela me trata ainda é considerado bem, então como eu a trato também deve ser considerado bom. Pensando em Xia Qinghui, Yun-Che sorriu gentilmente. Embora os dias que eles dividiram a mesma cama foram curtos, as memórias ainda assim eram maravilhosas. Entretanto, eles provavelmente nunca se encontrariam de novo no futuro, e ainda a identidade como sua esposa estava firmemente marcada bem fundo em seu coração, porque ela era a primeira esposa em 2 vidas, apesar deles serem marido e mulher somente no nome. Irmão Júnior Yun, você tem apenas 16 anos de idade. Não apenas você casou com uma idade tão jovem, você também teve uma donzela que sacrificou a vida dela por você, talvez ainda existam outras donzelas que foram prejudicadas por você. Eu já vi muitos homens que são instáveis no amor e apaixonados, mas ainda assim, essa é a minha primeira vez vendo um homem assim que é tão jovem quanto você. Lan Shuerui disse enquanto ria.
A respeito sobre a identidade da esposa de Yun-che, ela estava muito bem ciente. Isso era por causa que ela tinha enviado alguém para a cidade Lua Nova investigar o apoio familiar inteiro de Yun-che. O fato de sua esposa Sia King-woo sendo um discípulo da nuvem congelada de Asgard era bem conhecido por todos na cidade Nuvem Flutuante. Isso também fez com que a família Sia que ela fazia parte, se tornar indistintamente uma figura gigante na cidade Nuvem Flutuante que ninguém ousaria provocar. Depois de tudo, entre as 4 seitas maiores, a nuvem congelada de Asgard era a que tinha menos discípulos, mas eles eram bem conhecidos por protegerem seu pessoal. Yun-che sorriu, mas recusou comentar enquanto ele perguntou em resposta: então, a irmã sênior tem alguém que ela gosta? Eu? É claro que não. Como se a irmã sênior fosse como você, mulherengo em todos os lugares com uma idade tão jovem. Lanchoeiro apertou os lábios e riu. Phil, que sorte que você não tem mais ninguém, ou então eu teria morrido de tristeza. Yun-che respirou levemente aliviado, e mesmo sua expressão relaxou bastante. Seu pequeno pirralho. Eu não estava errada quando disse que você é instável no amor. Lanchoeiro ergueu seu nariz para dar um rosto de repreensão. Após isso, ela ergueu seu rosto atraente enquanto sua expressão usava levemente um anseio ardente. A pessoa que eu, sua irmã sênior, quer se casar no futuro, certamente será um herói imbatível que será capaz de conquistar o mundo. Um pirralho com a cabeça inconstante como você não é nem um pouco meu copo de chá. Além disso, você já é casado. Yun-che. Tenha um bom descanso. Pequena Neve está muito cansada do voo anterior. Ela exaustou toda a sua força e pode ter de tirar uma soneca por bastante tempo. Nós sairemos logo que ela acordar. Quanto às pessoas aqui, eu já prometi aos 2 companheirinhos que eu ajudaria eles dentro dos limites do meu poder. Depois de falar com Yun-che por um tempo, ela sentia claramente que ele estava se esforçando muito e portanto, não continuou a perturbá-lo. Depois de sair, ela fechou gentilmente a porta. Interessado no que eles estão guardando, Jasmine perguntou subitamente uma vez que Lanchoeiro saiu. É claro. Yun-che respondeu com seus olhos fechados, já que a essência da Fênix está aqui, existe uma grande possibilidade que isso é algo que a Fênix deixou para trás. A Fênix, uma besta divina primordial. Mesmo se for uma pena, ela também será de profundo grau divino. Agora que forasteiros descobriram sobre esse lugar, mesmo se eles não obterem o que o clã está protegendo, ainda existe uma alta possibilidade de que eles espalharão notícias sobre esse lugar. Quando a hora chegar, quem sabe quais mãos aterrissariam nela. Como um mero mortal pode salpicar em algo que pertence a uma besta divina primordial? Jasmine bufou friamente em desdém e então não falou mais, como se ela estivesse dando um tipo de aviso para Yun-che. No meio do silêncio, Yun-che checou os ferimentos em seu corpo antes de emergir sua consciência dentro da pérola de veneno do céu para encontrar uma dúzia ou mais de ervas. Depois de fundi-las por um tempo, ele obteve um amontoado de uma substância gelatinosa preta piche. Ele até mesmo a esfregou em cima de seu ombro esquerdo antes de fechar seus olhos e cair rápido no sono. Quando Yun-che acordou novamente, já era tarde do segundo dia. Ele foi acordado por barulhos caóticos que vinham do lado de fora. Se você for esperto, então desfaça rapidamente o selo atrás da montanha. Você é a família guardiã daqui, vocês certamente têm um método de desfazer isso. Não nos force fazer isso. Veio uma voz violenta e grosseira que carregava uma extrema perversidade e ameaças. Aquele selo sempre esteve lá e honestamente não temos ideia do que é isso. Muito menos a maneira de desfazê-lo. Nós somos um clã pequeno que vive sem reclusão aqui. Se nós realmente tivéssemos algum tesouro, por que nosso clã seria reduzido em um estado tão lamentável? Aquela era a voz de Feng Baixuan. Ha 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 ha. Você pensa que temos 3 anos de idade. Quem acreditaria em suas mentiras? Hoje, nosso capitão e vice-capitão ambos vieram pessoalmente. Se você continuar a se fingir de bobo, veremos se não exterminaremos seu clã inteiro. Essas vozes, será que eles são
Yunchi sentou-se imediatamente em sua cama. Embora seu ombro esquerdo continuava doendo e não era tão flexível quando ele o movia, ele estava muito melhor comparado com ontem. A maioria dos ferimentos pequenos estavam quase meio curados e seu corpo não estava mais fraco como ontem, pelo menos, ele não tinha problemas para caminhar normalmente agora. Justo quando ele queria se levantar da cama, a porta do quarto foi puxada aberta e Lan Xueru entrou em pânico. Vendo que Yunchi já estava acordado, ela disse ansiosamente: "Nada bom, irmão Júnior Yun, o grupo Mercenários Demônio Negro veio hoje. Eles trouxeram mais de 100 homens e barricaram completamente a entrada da aldeia. Por que eles são tão rápidos?" Yunchi franziu. O líder da clã Feng e o resto também foram pegos despreparados, mas agora o clã inteiro está tomando precauções. A expressão de Lan Xueru estava cheia de ansiedade. Naquele momento, outra onda de um rugido alto veio do lado de fora: "A belezinha de ontem está aqui. Sem tesouro. Tudo bem. Apenas entregue aquela belezinha primeiro. Deixe-nos, os tios, aproveitarmos primeiro, e talvez até mesmo esqueceremos sobre o tesouro, ha 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 ha." Uma onda de risos foi ouvida distante, as sobrancelhas de Yunchi travaram em uma franzida. Ele de repente entendeu o porquê esse grupo de mercenários tinha vindo atacar tão rapidamente. Era óbvio que eles também estavam incertos se esse lugar tinha ou não algum tão falado tesouro aqui. Pela profunda força das pessoas daqui, qualquer um que fosse sensato iria deduzir que mesmo se tivesse algum tipo de tesouro, ele não seria tão bom de qualquer maneira. Mas ontem, Lan Xueru lutou contra 3 pessoas de seu grupo de mercenários e a beleza de Lan Xueru era tão grande que os chocou em pensarem que ela era um ser celestial. A razão pela qual eles se apressaram aqui não era por algum tipo de tesouro, mas ao invés disso, Lan Xueru. Eles tinham medo que ela sairia se eles viessem um pouco mais tarde. Esse grupo de pessoas perversas. Lan Xueru mordeu seus lábios enquanto seu rosto corou com raiva. "Irmão Júnior Yun, você ainda continua ferido, então você deveria ficar aqui e descansar. Não saia, não importa o que. Eu ensinarei uma lição para eles." Se Lan Xueru tivesse matado aqueles 3 imediatamente ontem, isso não teria resultado em um ataque tão impaciente. Mas Yunchi era incapaz de culpar Lan Xueru. Depois de tudo, ela ainda assim era uma garota e seu coração era originalmente suave. Ele puxou Lan Xueru de volta e perguntou com os globos aquilars concentrados: "Qual é o nível da cultivação das pessoas nesse grupo de mercenários? Parece ter uma exigência para entrar, cada um deles estão acima do domínio profundo elementar. A pessoa com a profunda força mais baixa está no primeiro nível do domínio profundo nascente. Há mais de 80 entre o primeiro nível e o quinto nível, e mais de 30 deles acima do quinto nível do domínio profundo nascente. E também, mais 4. Que devem ser o capitão e vice-capitães, devem ter atingido o domínio profundo verdadeiro." Lan Xueru respondeu enquanto ela amassava suas sobrancelhas. Com tal formação, era basicamente impossível para Feng Baixuan e os outros que estavam somente no 10º nível do domínio profundo elementar Dételos. Domínio profundo verdadeiro. Yunchi respirou fundo enquanto as mãos que seguravam Lan Xueru ficaram mais firmes. "Não? Você não pode ir." Você ouviu o que eles gritaram mais cedo: o motivo pela visita deles provavelmente é por sua causa. Não vamos falar sobre as 100 pessoas do domínio profundo nascente, somente aqueles capitães do domínio profundo verdadeiro sozinhos, não são pessoas que você possa lidar. Eles já barricaram a saída da aldeia, então não seremos capazes de escapar mesmo se quiséssemos. Portanto, talvez eu ainda possa lidar com eles com esforço o suficiente. Enquanto ela dizia isso, ela esticou sua mão e removeu o colar de pérolas em seu pescoço. Logo depois, sua profunda energia aumentou rapidamente sob o olhar surpreso de Yunchi. As pérolas nesse colar são conhecidas como profundas pérolas bloqueando. Quando usadas, ela é capaz de reprimir a profunda força do usuário por 5 níveis. Minha profunda cultivação está no 3º nível do domínio profundo verdadeiro. Eles não serão capazes de me ferirem tão facilmente.
A mudança na profunda força de Lanchoeru deixou Yunchi atônito. 18 anos de idade, no terceiro nível do domínio profundo verdadeiro. Isso era um completamente diferente e surpreendente domínio que Xiao Luosheng, que tinha sido o gênio número 1 da cidade Lua Nova. Ele perguntou maravilhado: Irmã Sênior, por que você? Eu escolhi fazer isso porque eu não queria atrair muita atenção. De toda maneira você fique aqui e eu pensarei em uma ideia para tirar você daqui. Embora Lanchoeru tinha terminado e estava para sair, ela foi puxada novamente por Yunchi. Mesmo se a irmã sênior tem a força do domínio profundo verdadeiro, o oponente tem 4 pessoas no domínio profundo verdadeiro. Enquanto eu não posso dizer por certeza, seus níveis médios também podem ser maiores que o seu. Se não houver uma maneira de sair dessa, eu sairei com você.